Olá, meu nome é Walter Brito, sou especialista em tecnologias 4.0 aplicadas à construção civil. Eu sou CEO e fundador da VMB Engenharia, VMB Scanning e a Smart BIM. E sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Vamos começar hoje o primeiro episódio da nossa série Inove Day. Toda quinta-feira, meio-dia, vai sair um novo episódio aqui no meu canal. E vou mostrar para vocês como que nós estamos aplicando tecnologias de uma forma bastante prática no setor da construção civil. Eu tenho certeza que você vai gostar de cada episódio. Neste primeiro episódio, vamos falar sobre o que é a gestão inteligente e por que muitas empresas ainda fazem isso de uma forma errada. Muitas obras queimam a largada. Eu já fui atleta dos 100 e 200 metros e pra gente é muito importante você não queimar a largada. E você pode perguntar assim, Walter, mas o que é isso de queimar a largada? Às vezes, se você sai antes do tempo, você é desqualificado. A gente chama isso de queimar a largada. E isso acontece em muitos empreendimentos. Tem muitos empreendimentos que acabam queimando a largada quando você não faz um bom planejamento da sua obra, quando você não coordena bem os projetos. Então, toda aquela etapa de pré-construção é extremamente importante para você não queimar a largada. E neste episódio, vou falar sobre 3 pontos extremamente importantes para que você comece o empreendimento da melhor forma possível. Aqui tem o primeiro ponto, que é o desenvolvimento de projetos sem modelos 3D inteligentes. Muitas vezes você faz os seus projetos de uma forma tradicional. Muitas construtoras usam AutoCAD e aí você faz tudo de uma forma 2D, certo? Mas tem um jeito inteligente de você trabalhar com modelos BIM, utilizando Building Information Modeling, onde você constrói modelos 3D com informações. Então você vai conseguir unir duas informações importantes, tridimensional e mais de informações de construção. Então você vai saber cada elemento, quanto que eu vou poder construir, qual é o custo dele, quem é o fabricante, quem é o fornecedor, tudo isso em um único arquivo e num modelo inteligente. Muitas construtoras também têm a falta de rastreabilidade de informações, de coordenação. Então imagine que você está num projeto extremamente complexo. Você tem aí 30 disciplinas, mais de 60 profissionais envolvidos. E aí você tem muita informação de coordenação de projetos. E aí você precisa saber. Cada projetista, por exemplo, você tem fundação, estrutura, instalações hidráulicas, elétricas. Só que em projetos mais complexos, você tem projeto de alvenaria, você tem projetos da cozinha, você tem ambientes muito específicos dentro de cada projeto. Às vezes você tem projeto de automação. Então é muita informação e cada disciplina gera um impacto sobre a outra. Então a gente precisa acompanhar e verificar como que a conexão entre essas disciplinas estão funcionando na prática. E outra, ponto extremamente importante, às vezes existe uma falta de dados. Então a decisão ela é tomada baseada no achismo. Então eu vou mostrar para vocês como contornar esses 3 pontos e de fato fazer uma gestão inteligente de obras. O primeiro ponto, desenvolvimento de projetos com modelos 3D. Aqui na tela você consegue enxergar o modelo 3D, onde você tem todas as disciplinas, então eu consigo enxergar todas as disciplinas do meu projeto, desde o movimento de terras, fundação, estrutura, instalações. Então você consegue isolar esse modelo e isso te ajuda a ter uma clareza no teu escopo. A partir do momento que você começa a trabalhar com modelos 3D inteligentes, toda informação está plugada no seu projeto. Então você tem informações de coordenação, você pode ter informações de planejamento, informações de orçamento, informações de medições de obras, e você consegue enxergar isso através do modelo 3D inteligente. Isso clarifica o escopo do seu projeto, te ajuda a reduzir erros e te ajuda a ter mais previsibilidade do que vai ser feito dentro da sua obra. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante é o que eu falei para você no começo, a rastreabilidade das informações. Aqui, olha, você consegue ter um dashboard. Então, do jeito que eu falei, se você tem 30 profissionais envolvidos, ou 60 profissionais envolvidos, de 30 disciplinas, eu preciso saber, por exemplo, assim, quais são as atividades críticas. Cada issue, cada problema, a gente pode avaliar ela pelo nível de criticidade. Ela pode ser baixo, médio ou alto. Então, eu preciso saber pelo menos o que é alto para eu dar foco maior nesses itens que têm maior criticidade. Eu preciso saber, assim, qual o tempo de resposta dos meus projetistas. Então, às vezes, tem uns que são mais atrasados do que outros, certo? Então, eu preciso saber quem consegue atender esses problemas ou resolver esses problemas no menor espaço de tempo possível, certo? Aqui embaixo, vocês conseguem enxergar problemas por disciplinas. Então, eu consigo saber quais são as disciplinas que geram maior impacto no projeto. Por exemplo, dentro da VMB Engenharia, o que nós fazemos? Nós começamos pelas disciplinas que são os principais hospedeiros. Então você tem a fundação, a estrutura, a arquitetura, certo? Então a gente foca nessas disciplinas inicialmente. Depois nós fazemos a modelagem das disciplinas que são por gravidade. Então a parte hidráulica, a parte de hidráulica, incêndio, toda a parte sanitária. Então tudo que depende de gravidade,
e depois nós fazemos a parte de elétrica. Então a gente consegue acompanhar o desenvolvimento desses projetos. O terceiro ponto, você começa a usar dados para tomada de decisão. Então aqui, olha aqui, eu tenho nesse primeiro gráfico, você tem o impacto na obra. Então aqui eu tenho alto impacto, baixo impacto, médio impacto. Eu consigo saber, por exemplo, que eu tenho aqui 29 itens que têm alto impacto na obra. Então quando eu selecionar eles, eu consigo saber quais são esses itens, certo? Então eu começo a tomar decisões baseadas em dados. Eu consigo saber, por exemplo, como está a minha análise de modelagem. Porque dentro do grupo VMB, todos os projetos são compatibilizados. Então, a partir do momento que os projetistas entregam os projetos, eu consigo saber qual é o nível de problemas de incompatibilidade que essas disciplinas têm sobre umas às outras. E aqui eu consigo gerenciar isso. E eu tenho uma relação de projetistas aqui que tem algum problema. Então, facilmente, pessoal, eu consigo clicar e tem a informação interativa. Isso me ajuda a tomar decisões baseadas em dados. Um ponto importante. 80% das obras atrasam. E muitos clientes me procuram e perguntam assim, Walter, por que 80% das obras, às vezes, eu tenho clientes que 100% das obras atrasam? Isso gera um impacto extremamente negativo nos negócios. Imagine, por exemplo, um supermercado, certo? Você tem que inaugurar ele, por exemplo, finalzinho de outubro, certo? E aí você não consegue inaugurar em outubro, você não inaugura em novembro, nem em dezembro, e aí você deixa de faturar bastante. Por quê? Porque dezembro é um mês de maior faturamento dentro dos supermercados, por exemplo, certo? Você tem hotéis. Cada dia de um hotel que o hotel não está funcionando, às vezes você deixa de faturar 300, 400, 500 mil reais. Então, o atraso é um problema. Você tem que gerenciar para que os seus empreendimentos funcionem da melhor forma possível. E quem trabalha com fundo de investimentos, que eu já trabalhei no passado, a gente tem uma preocupação com o retorno do investimento. Então, qualquer atraso, ele impacta negativamente os nossos empreendimentos. E aí, vou mostrar para vocês alguns pontos. Primeiro, planejamento e execução desconectados. Muitas vezes você tem a equipe de escritório que faz o planejamento no escritório e você tem a equipe de obra que executa a obra. São dois mundos muito diferentes e às vezes desconectados. Então, a gente precisa, às vezes, unir essas pessoas, certo? A equipe do escritório vai para a obra. Dentro da obra, a gente cria toda uma metodologia de sequência de atividades. A gente até utiliza o Lean Construction. Se você ainda não faz uso dessa metodologia, vale a pena estudar e entender como que funciona isso na prática, porque vai ajudar bastante a você desenvolver planejamentos assertivos. Então, a gente une essas duas equipes e depois você consegue, através do modelo 3D, com essas informações, fazer uma sequência com a linha de tempo e você enxergar mês a mês o que vai ser feito na obra. Isso te ajuda a reduzir muito os erros. Outro problema também, a falta de rastreabilidade de informações de planejamento. Então, quando você planeja, você tem cada pacote de serviço. Se você segue a metodologia do Lean Construction, você tem o pacote de serviço, você tem as sucessoras e as predecessoras de cada atividade. Isso te ajuda a rastrear tudo que você planejou versus que você executou. E aí você consegue a cada semana analisar, por exemplo, o PPC, que é o percentual previsto concluído, para você saber o nível de aderência àquilo que foi planejado. Tudo isso com base na rastreabilidade das informações. E terceiro ponto, gestão baseada em planilhas. Assim, eu sou engenheiro, provavelmente você também é engenheiro, a gente ama planilhas, eu sempre usei muitas planilhas nos meus empreendimentos. Só que a planilha te ajuda até um certo ponto. Porque você tem a planilha, aí imagina, 4, 5 empreendimentos. Cada obra tem a sua planilha e você às vezes pede o estagiário para alimentar essa planilha. E aí, quando o estagiário, até mesmo você, insere uma informação errada, ela quebra às vezes toda a inteligência da planilha. E aí tem gente que fala assim, Walter, mas eu já uso planilhas conectadas ao Power BI. E a gente tem o mesmo problema. Muitas planilhas conectadas, você precisa fazer a consolidação desse banco de dados e quando alguém comete algum erro, você tem que ir lá ver onde foi o erro, qual foi a obra, qual foi o local e às vezes você perde muito tempo com isso. Então, planilhas te ajudam sim a você controlar pequenos empreendimentos, mas a partir do momento que você vai para 10 empreendimentos em simultâneo, 20 empreendimentos em simultâneo, que é o nosso público-alvo, começa a ser extremamente difícil você gerenciar tudo com planilhas. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue fazer tudo isso. Aqui a gente tem planejamento e execução conectados com modelos BIM. Aqui você vai enxergar os pacotes de serviço, certo? E você tem o modelo BIM 3D.
nós fazemos um vínculo entre o modelo 3D e cada pacote de serviço. E isso me dá uma transparência até para eu apresentar para o meu cliente. Ele vai conseguir enxergar claramente o que é que cada pacote de serviço representa através do seu modelo 3D. Depois você consegue conectar isso na linha de tempo. E aí você consegue saber no mês 1 o que é que eu vou fazer, por exemplo, em janeiro, o que é que eu vou fazer em fevereiro, o que é que eu vou fazer em março. E tudo isso com uma linha de tempo bastante visual. Então essa conexão com modelos BIM 3D te ajuda a ter uma gestão mais inteligente da sua obra. Outro ponto importante é a rastreabilidade da informação através de um BI. Aqui, por exemplo, nós temos uma obra de uma ponte, onde eu consigo clicar no apoio e eu sei o que já foi medido, qual é o valor previsto para fazer esse apoio. Eu consigo ter uma visão espacial de cada apoio dessa ponte. Eu consigo ter uma inteligência de dados, por exemplo, por apoio, onde eu sei cada pacote de serviço dentro desse apoio. Eu posso saber as quantidades, eu posso saber o custo de cada um desses itens. Então, tudo isso é uma forma bastante interativa, certo? Eu consigo clicar aqui e olhar, por exemplo, por etapas, eu consigo olhar pela estrutura analítica de custo. Tudo isso são dados que eu tenho na palma da mão e isso me ajuda a tomar decisões baseadas em dados. Por isso que a rastreabilidade da informação é extremamente importante para que você possa manter a transparência nos seus empreendimentos. Aqui também a gente aprofunda na parte de gestão com base em dados. Essa tela aqui é específica sobre restrições. E você pode perguntar para mim assim, Walter, mas o que é isso de restrições? Cada serviço da obra, vamos pensar, por exemplo, o serviço de alvenaria. A alvenaria ela pode ter restrições de material. Então você pergunta assim, o suprimento já comprou o material? Sim, então está liberada a questão de material. Eu posso ter restrições de mão de obra. Aí você pergunta assim, eu já contratei aqui para executar a alvenaria? Se sim, pronto, liberei. Eu posso ter restrições de predecessoras. Por exemplo, para eu fazer a alvenaria, eu preciso ter feito, por exemplo, a segurança perimetral da estrutura. Então, eu consigo saber se eu já liberei a predecessora. Dessa forma, eu libero a restrição da alvenaria e ela está apta para começar. Então, a nossa principal preocupação quando nós estamos gerenciando uma obra é saber se eu liberei todas as restrições de cada serviço. Feito isso, eu consigo começar cada serviço no tempo certo e evitar dor de cabeça no futuro. E aqui nessa tela, eu consigo saber, por exemplo, aqui eu tenho serviços de estrutura, eu tenho 9 restrições. Então, quando eu clico, eu consigo saber quantas restrições eu tenho e o que eu preciso fazer para resolver cada uma dessas restrições, né? Eu consigo saber, por exemplo, a quantidade de atividades que eu tenho que estão restritas, quantas estão liberadas. Então, isso me ajuda a controlar o meu empreendimento semana a semana. Tinha uma frase que eu gosto muito de falar, que a única certeza de um planejamento é que ela vai falhar. Só que aí, o que a gente tem que fazer? Contornar para que a gente consiga voltar para a nossa linha base inicial. Isso a gente consegue fazer a partir do momento que a gente controla a nossa obra baseada em dados. E para fechar aqui, eu tenho essa mensagem para você. Tudo aquilo que você não mede, você não controla. Gente, quando você mede, você consegue avaliar o desempenho. Então, eu consigo saber, por exemplo, qual o percentual de atividades previstas para aquela semana e quantas que eu de fato executei. Essa diferença vai me dizer o nível de aderência que eu tenho no meu planejamento. Nas nossas obras, a gente tem uma meta de fazer na semana 100% das atividades críticas, certo? E uma tolerância de 80% para as atividades não críticas. E aí a gente vai gerenciando tudo isso, porque o mais importante é não atrasar tudo aquilo que é crítico. Só que se você começar a atrasar muito as atividades não críticas, depois elas viram críticas também. Então, por isso que é extremamente importante a gente medir. No próximo episódio, vamos falar sobre orçamento inteligente. Se você gostou desse episódio, deixe um joinha aqui, compartilhe com seus amigos, engenheiros, empresários, construtores, qualquer profissional dentro da área da construção civil. Toda quinta-feira, ao meio-dia, vai sair um novo episódio aqui no meu canal. Então não esqueça de seguir o meu canal, compartilhar com os amigos e nos seguir nas redes sociais. @SmartBim. Aguardo você no próximo episódio. Grande abraço!